Bem-vinda, Maria do Rosário Pedreira, e obrigada por teres aceitado o convite. Rosário, a edição ou a poesia? Eu acho que mais a edição, porque eu sou uma poeta muito bissexta. Trabalho pouco, produzo pouco, só escrevo quando o poema quer, e a edição é uma coisa que Como é que faço sabes que o poema quer? quando ele de repente aparece na minha cabeça um princípio, ou pelo menos uma ideia, e a partir daí se faz o resto. E quando não aparece, eu, por mais que me sente a uma mesa com um papel à frente, hoje em dia com os computadores, sou incapaz de fazer um poema, por exemplo, por encomenda. Portanto, acho que o poema aparece quando quer ser escrito. Ao passo que a edição é uma coisa que é regular na minha vida, é um trabalho. Portanto, é um trabalho que eu acho que não desempenho mal, que me apaixona, e que é em prol das outras pessoas também, porque é não só em prol do próprio autor, que pode ver o seu livro difundido e publicado e lido, mas é também em prol da literatura, ou seja, é uma defesa da literatura no sentido em que hoje eu penso que muita gente lê mais, há mais pessoas a ler, mas que se lê mal, ou seja, que a grande percentagem dos leitores que temos lê coisas que não são de grande qualidade. E, portanto, aquilo que eu tento fazer na edição é isto passando aí modéstia, é fazer o diferente, fazer aquilo que tem qualidade e que, no fundo, é aquilo sempre que faz a história da literatura de uma nação. Há dias eu li em algures, quando preparava a nossa conversa, que tu eras uma espécie de Mourinho dos jovens escritores. Quem me dera. Mas diziam mesmo isso sobre ti, enquanto editora, porque, de facto, da nova geração, os nomes mais sonantes e com mais sucesso, ou por terem melhor número de vendas, ou por terem maior número de prémios, uma boa parte foram descobertos e posso dizer preparados por ti também. Sim. Sim, porque tu és o tipo de editora que participa muito ativamente no trabalho dos escritores com quem trabalhas, ou seja, nos seus livros. Eu às vezes penso, como é que será? Alguma vez achaste que te enganaste? Tipo, aparecer-te um grande escritor, mas que tu, ao leres, não percebeste ou não gostaste? Já te aconteceu? Já me aconteceu ver publicados por outras editoras livros que eu recusei. Mas devo dizer que esses livros, até ao momento, nenhum deles teve de tal maneira prémios, reputação, mediatismo, Portanto, para eu nunca te pensar. arrependeste? Não, eu acho que sou uma pessoa em tudo na vida e não só profissionalmente, que gosto de me deitar de consciência tranquila. Portanto, mesmo um livro sobre o qual eu me pudesse ter enganado, se fosse um livro que eu não soubesse defender, eu não o devo publicar, porque eu acho que um editor tem que saber defender aquilo que faz. E, portanto, se eu estivesse a editar um livro que eu achasse que não tinha público, que achasse que não tinha qualidade para ser publicado, mesmo que depois alguém venha a achar o contrário, se eu achasse isso tudo, eu não o poderia defender. Portanto, provavelmente não estava a prestar um bom serviço ao Tu autor és desse da livro. opinião que é melhor ler qualquer coisa do que não ler nada? Eu acho que depende do qualquer coisa, ou seja, se estamos a falar Estamos a falar de uma coisa sem qualidade. Sim, mas há coisas sem qualidade que não fazem mal a ninguém. Eu posso dar um exemplo com a Danielle Steele, que é uma autora cor-de-rosa americana, mas que é perfeita naquilo que faz, porque nada daquilo tem falhas, a estrutura está correta, não dá erros. Agora, aquilo para mim não tem interesse nenhum, é muito levezinho, mas não faz mal a ninguém. Agora, há coisas ditas até com alguma qualidade que são manipuladoras do leitor, que são um bocadinho aproveitando as fraquezas do leitor uma certa ingenuidade. Isso já me incomoda, ou seja, esses livros, eu não gostaria de fazer livros desses. O que é essencial um livro ter para que tu considerares bom? Oh, muita coisa, mas sobretudo, enfim, ter uma linguagem que é nova, que nunca apareceu e que, no fundo, essa é o grande milagre da literatura, que é feita com uma língua
que nós utilizamos todos os dias para falar e consegue sempre ser diferente de autor para autor, não é? Há um estilo, há ali uma coisa que nunca foi feita com a mesma matéria que todos nós utilizamos. E isso eu considero que é aquilo que mais me marca, que tem a ver com o uso da linguagem. Agora, há livros bons que são bastante despojados. Eu estou a pensar nos escritores americanos que são bastante secos, como, sei lá, um livro de quem? Ou um anglo-saxónico como o Julian Barnes, não faz rodriguinhos com a língua. Mas depois tem uma estrutura e uma forma de construir a história que é apaixonante. Portanto, pode ter a ver com a estrutura, pode ter a ver com a linguagem, pode ter a ver até com a história que se inventa, que pode ser uma história mirabolante, uma história com grande imaginação. Agora, é preciso qualquer coisa que nós não sabemos o que é, porque se soubéssemos o que era, também éramos todos génios e todos escritores, não é? Mas tu és escritora, ou seja, poetisa és seguramente. Distingues, achas que há escritores que são as duas coisas? Achas que há poetas que são só poetas? Ou achas que um poeta é sempre um escritor? Eu acho que um escritor é uma pessoa que escreve porque não pode passar sem isso. Pronto. Não vive o seu dia-a-dia descansado se não escrever, ou seja, o seu objetivo e a sua paixão é escrever. E, portanto, pode ser poesia ou prosa, não faço nenhuma distinção. Pode ser ensaio? Pode ser ensaio, acho que sim, embora a Porque há grandes escritores só de ensaio. Sim, mas há muitas vezes um ensaio que é puramente estudo e há um ensaio que será mais criativo, mais... Eu acho que, por exemplo, que o Roland Barthes era um escritor e não tenho a certeza que muitos historiadores que fazem histórias sejam escritores, podem ser só historiadores, digamos assim. Pois, ser poeta ainda é outra coisa. Eu acho que ser poeta pode ser poeta no meio da prosa, ou seja, pode haver romancistas que são claramente poetas, que se está a ler um romance e está cheio de poesia. E pode haver uma poesia que é extremamente seca. Portanto, eu acho que aqui as coisas também se misturam muito. Não acho que haja poesia só em versos. Agora, convencionou-se, de facto, chamaram um género que é se calhar mais contido no sentido do tamanho, da forma, poesia, mas às vezes há muito mais poesia dentro de textos que são em prosa. Portanto, eu não faço muitas fronteiras e acho que há autores que são capazes das duas coisas, há autores que são bons prosadores e maus poetas, e há bons poetas que também são maus romancistas, ou são romancistas medianos. Eu acho que muitas vezes eu defino de uma maneira um bocadinho redutora, mas porque é muito difícil definir o que é a poesia. Mas se calhar eu definiria como dizer mais com menos. Talvez seja aquilo que mais se aproxima da minha ideia do que é a poesia. Às vezes, numa pequeníssima frase, conter, se calhar, o que um romance precisa de 100 páginas para dizer. Mas a mim estava a fazer um bocadinho confusão uma coisa que tu disseste, porque um escritor tem que escrever. Mas eu, por exemplo, eu acho, na minha lhaneza perante alguém como tu, que sabe muito bem do que está a falar, mas eu sinto que tu és uma escritora. És uma mulher da literatura, com certeza, porque estás ligada a ela pelo grande amor pela leitura, pelo grande conhecimento, pela sua profissão de editora, mas, muito sinceramente, acho que quem escreve os 3 livros de poesia teus, que eu conheço bem, e que leio, e a que recorro, e a que retorno permanentemente, é, antes de tudo, uma escritora. Muito sinceramente. Eu, se mandasse, pagava-te para tu só escreveres, nem que fosse 10 em 10 anos, um daqueles livros. Pronto, de 10 em 10 anos, talvez. Talvez eu conseguisse. Pronto, se precisasses de 10 anos para escrever um daqueles livros, eu acho que esses 10 anos não tinham sido em vão. Percebes o que eu quero dizer? Portanto, e na tua poesia, ainda por cima, há uma coisa que tudo o que eu disser sobre literatura ou a poesia, eu agradeço que tu me corrijas, porque é de uma forma absolutamente apaixonada e autodidata. Mas atrevo-me porque amo muito e, portanto, se não estiver correto ou se não for suficiente, mal também não é, de certeza. Portanto, a observação que eu faço da tua poesia, essencialmente, é o meu poeta preferido é o Cessário Verde. E eu acho que tu tens
um rigor na forma como, como contas um instante a tua poesia para mim são retratos de instantes do cotidiano. Episódios. Que são escritos vê-se com um rigor e uma minúcia, quase uma rendinha. E depois, o tema central é o amor, e é sempre um amor, na maior parte dos casos, infeliz. E há uma geografia sempre que parece que é absorvida pelo aquele estado emocional do personagem central, que normalmente é uma mulher, e que fala da sua relação com o homem, com o outro. Que às vezes não é o homem, mas na maior parte das vezes é. Há uma visão que eu acho que é ali, que é feminina. Não sei, eu acho que é feminina. Acho que só as mulheres é que, no meio de uma emoção muito forte, integram tudo o que as rodeia daquela maneira. Eu às vezes pergunto-me se tu não estás, se a tua poesia... Mas depois há uma violência muito grande. Naquela delicadeza, naquele pormenor todo, há sempre uma violência que eu às vezes parece-me que é de alguém que anda tanto tempo a meter para dentro uma coisa que era suposto sair. Mas é curioso tu falares disso, do meter para dentro, porque eu, que sou, como tu sabes, uma poetisa muito pouco regular, não ando anos a meter para dentro para parir de vez em quando. Mas escrevo em períodos relativamente curtos, mas muito. Portanto, sou capaz de estar 3 anos a escrever um texto e depois, se calhar, em 6 meses, compor um livro. Eu acho que isso tem a ver com isso que tu disseste, que é, eu ponho para fora justamente porque aquilo me está a magoar. Ou seja, portanto, a escrita para mim é sempre mais ou menos terapêutica, a não ser que me peçam um conto ou uma coisa qualquer para eu escrever um texto sobre, e aí tudo bem. Agora, a minha poesia corresponde sempre a momentos que eu chamaria negros ou cinzentos dentro de mim, que eu preciso de gastar para deixar de sentir. Portanto, mas tens uma grande resistência à dor a tomar pelos intervalos. Mas não quer dizer que eu esteja entre um livro e outro, por exemplo, 6 anos, que esteja 6 anos a sofrer. Eu posso estar 5 anos bem e sem necessidade nenhuma de escrever uma linha, e 1 ano mal e a parir esses poemas. Ou seja, não és capaz de escrever quando estás feliz? Às vezes sim, os meus livros têm alguns poemas que correspondem ao momento da paixão, ao momento do encantamento. Mas de facto, como dizia o Tolstói, as coisas tristes é que dão bons livros, não são as coisas felizes, não é? E portanto, provavelmente, nesse sentido do terapêutico, é as coisas más que eu preciso pôr cá fora. Tu, entre a poesia e a vida, escolhes a vida. Escolho a vida, ou seja, por isso é que eu muitas vezes não digo que sou escritora, porque eu acho que o escritor não passa sem escrever, e quando tem um bloqueio fica desesperado, e eu não tenho problemas nenhuns nos períodos que não estou a escrever, porque se não estou a escrever é porque estou bem, e portanto prefiro de longe estar bem na minha vida do que estar a fazer livros que podem ser muito bonitos para os outros, mas que implicam uma dose de sofrimento enorme, e portanto eu prefiro não escrever uma linha e andar bem disposta. Prefiro a vida à escrita, e portanto não me considero escritora por aí, digamos assim. Agora, eu sei que naqueles momentos em que escrevi fui escritora, sei que o fiz com proficiência, sei que sei fazer aquilo. Agora, na verdade, acho que para conseguir fazer isso eu preciso de um lado escuro, e esse lado escuro eu não quero que me aconteça. Portanto, preferia nunca mais escrever um livro na vida e ser feliz do que ter muitos livros desses que as pessoas gostam muito. Pois é, tens o egoísmo do artista ao contrário. Ao contrário. Olha, outra coisa. Entretanto, aparece também assim, digamos, de um momento para o outro, e há muito pouco tempo, outra vocação tua para escrever letras, para músicas. Neste caso, ao que sei, a maior parte são para fados. Eu conheci as tuas letras, que acho que foram os primeiros para o Cais do Carmo. Sim.
E por isso te pedi depois algumas. Depois sei que escreveste para o António Zambujo, para a Cristina Branca, entretanto. Não, para a Cristina Branca, não. Escrevi uma para a Mísia. Para a Mísia, exatamente. Escrevi para o António Zambujo já 2 vezes, para 2 discos diferentes. Voltei a escrever para o Carlos e escrevi também algumas para o Ricardo Ribeiro, mas ele ainda não as cantou. As letras. Eu reconheço nas tuas letras a marca da tua poesia. Há palavras que eu acho que são tuas. Eu disse, olha, estas palavras são da Rosário. Ferida, vestido, blusa, casa, lençóis, aromas, perfumes, porque eu acho a tua poesia violenta, mas ao mesmo tempo de uma sensualidade extraordinária. Parece que cheira, parece que sabe. Eu uma vez estava a ler um poema, se pudesse, comia esta folha. Porque chega ali uma altura que me apetece. E isso para o fado é muito bom, porque o fado é muito orgânico. E a tua marca está lá, da tua poesia. Mas escrever letras dá-me a ideia que não precisas estar a sofrer para escrever letras. Não, do que eu conheço do teu processo, a tua oficina das letras. A tua oficina das letras é muito diferente da tua oficina da poesia. Eu acho que a minha oficina das letras é um pouco, se tu quiseres, uma espécie de poesia que eu escrevia na adolescência. Toda a rimar, toda com as sílabas certinhas, com a métrica certinha. Portanto, tem a ver com uma coisa que de facto eu já pratiquei. Ou seja, é um regresso às origens, se quiseres. Os meus primeiros poemas e até ao fim da adolescência eram de facto todos clássicos. De quando eram os teus primeiros? Começaste com que idade, que te lembras? Assim, logo que que aprendi a ler e escrever, comecei a fazer quadras, e é evidente que eram quadras daquelas infantis que coração rima com limão. E tens essas coisas? Algumas coisas a minha mãe guarda, outras eram completamente disparatadas. A tua mãe adora ler. Adora ler, a minha mãe. E então, isso tem que ver primeiro com uma coisa de regresso ao princípio. Pronto. Mas, por outro lado, é um exercício completamente diferente, porque eu entendo que o fado, que é uma coisa que tem que ser entendida pelo público enquanto é cantado, ou seja, ao contrário da poesia, que nós podemos ler um poema e não apanhar logo e voltar a lê-lo, e mais tarde ir lá e perceber outras coisas, e uma pessoa ou outra terem leituras diferentes do mesmo texto. O que acontece com o fado é que enquanto a pessoa está a cantar, a pessoa que está a ouvir tem que perceber o que é a história por trás daquilo. Portanto, é um trabalho mais quase de ficção, de ficcionista, de inventora de uma história, do que de poesia. E, por outro lado, tem um espartilho, ou seja, é preciso meter naquele número de sílabas, as tónicas e as átonas têm que ser nos sítios certos, as rimas têm que ser ali. Portanto, é de facto um trabalho de oficina, é mais trabalho que arte, diria eu. E, portanto, aquilo que tento fazer é construir pequenas histórias com princípio, meio e fim que caibam no espaço de uma cantiga, que é o fado. E que às vezes não é bem fado, porque houve algumas músicas que eu fiz, algumas letras que eu fiz para o António Zambujo que não eram fados. Agora, e ele compôs até para exatamente, as letras. E portanto não tem muito a ver com a poesia, porque a poesia é uma coisa que eu não escrevo para as pessoas entenderem. Escrevo para me libertar do mal, se quiseres, e portanto não tem nada uma coisa a ver com a outra. Não tens... Agora, é evidente que há certas ideias e certas palavras e certos tiques que são meus, ou seja, eu não vou fazer um fado à maneira de outro poeta, ou não vou fazer um fado com ideias que não são as minhas. E além disso eu conheço o fado desde muito cedo, porque aprendi a ouvir fado desde miúda. O meu pai era muito amigo da Lucília do Carmo, eu fui muitas vezes ao Faia na infância logo, e portanto tenho... O teu pai também, nos fados fala-se muito do teu pai, o doutor Pedreira, porque ele era muito simpático, muito boémio, era um verdadeiro boémio. E dizem-me que, penso que foi a Beatriz da Conceição que me disse que ele também escrevia umas letras. Escrevia poemas e escrevia letras também. E era muito mas seu pai era advogado. Era advogado, mas era muito repentista. Portanto, se lhe dissessem faz-me aí um fadinho, ele fazia na hora. Coisa que comigo já não funciona bem assim. Eu tenho que pensar melhor, levo mais tempo. Mas é um trabalho, ou seja, é a mesma coisa, se calhar, do que dizerem-me para eu fazer uma quadra infantil, ou aí assim eu teria, era mais um trabalho do que propriamente... Não, ou seja, as letras não e os fados não correspondem à tua angústia.
Nem às tuas dores mais profundas. Podem corresponder, ou seja, eu posso escolher uma história que tem a ver com uma história que eu vivi. Agora, não tens que estar a... Não. E normalmente, aliás, eu escrevo quando os intérpretes de fado me pedem, que é uma coisa completamente diferente. Ou seja, não ando a escrever coisas porque estou muito triste e acho que se ficam bem em fado e depois ando à procura do fadista. Porque eu tenho muito cuidado nas letras que escrevo para quem são. Ou seja, uma letra que eu faça para ti não serve para o Carlos do Carmo, nem serve para o António Zambujo, nem para o Ricardo Ribeiro. Ou seja, há coisas que têm que ver com como é que o intérprete canta, qual é a postura em palco, o tipo de coisas que aquele fadista normalmente vai buscar, que tipo de repertório é que ele normalmente vai buscar, que idade tem, que história de vida tem. Eu conheço bem o Carlos, conheço-o desde miúda, e portanto seria incapaz de fazer para o Carlos um fado que fosse para um rapaz novo, não é? Porque tem que pensar que ele tem toda aquela história atrás de si, que é um tipo que já tem uma vida no fado de sei lá, 40 e não sei quantos anos, ou 50 anos, portanto tem que ter um outro peso. Se eu estou a fazer uma letra para ti, estou a fazer uma letra que é de uma mulher e que não pode servir para um homem, portanto todas essas coisas têm que ser pensadas e por isso normalmente quando eu faço letras é a responder a, digamos, convites de pessoas. Agora, posso um dia dar-me para fazer uma letra e dizer isto ficava mesmo bem com aquela pessoa, mas já a partir Pode-se dizer que a poesia é o que tu consideras vital para a tua sanidade mental? Não. O amor é aquilo que eu considero vital para a minha sanidade mental. Embora esse amor possa estar cheio de poesia, não é? E está, em geral, quando é um amor verdadeiro, porque eu acho que as pessoas levam o amor muito como ter uma relação com uma pessoa. Eu acho que o amor não é nada disso. E por isso é que os meus poemas são, em geral, sobre o amor e muitas vezes sobre a morte do amor. Mas mesmo esse tu, que é o tu que abandonou, nunca é recriminado. Pois não. Porque é tão bonito aquilo que aconteceu que eu acho que tem que ser louvado em vez de ai, que horror, este homem foi-se embora e agora é uma besta e um calhorda e vamos lá escrever coisas a dizer mal. Não é. Não. Aquilo que se viveu, que o eu vive, é tão cheio e tão importante que tem de ser louvado mesmo depois de ter desaparecido. E eu acho que isso é o que é importante na vida das pessoas, é nós termos uma coisa para lembrar. Ou seja, eu incomoda-me muito aquelas pessoas que tiveram histórias atrás de histórias, atrás de histórias, e um dia não vão ter nada para lembrar. Não vão ter nada quando estiverem sozinhas, e nos momentos em que estão sozinhas, para dizer, vivi isto. E mesmo que não consiga continuar a viver, isto já cá canta. Tens saudades de alguma coisa? Periodicamente tenho saudades de pessoas que me faltam. Tenho imensas saudades da minha avó, mãe do meu pai, que foi uma pessoa que viveu connosco até morrer, com os netos, quero eu dizer, porque os meus pais, quando se casaram, ficaram a viver com os pais do meu pai. O meu avô já não conheci, porque morreu um ano antes de eu nascer, mas foi uma pessoa muito importante na minha educação, sobretudo porque tive uma relação quase triangular, eu, o meu irmão a seguir a mim e a minha avó, porque a minha irmã teve problemas de saúde e, portanto, os meus pais andaram, nos nossos primeiros anos de vida, muito ocupados com a minha irmã. E aquilo era um triângulo muito interessante, porque a minha avó era uma pessoa que tinha tido a sorte de estudar muitos anos, que sabia imensas coisas, que lia imenso e, portanto, tivemos ali uma relação privilegiada, de facto, com uma pessoa que nos ensinou muita coisa, que era de uma extrema candura, que era uma pessoa que tinha muito a noção de que era proteger, que eu acho que os meus pais já não tinham tanto jeito para isso. E por outro lado, tenho imensas saudades do meu pai, porque era uma pessoa de facto muito especial, ou seja, que eu nunca me lembro de nos ter tratado como miúdos. Tratou-nos sempre como se tivéssemos a idade dele. Um tocato lá que era muito agradável. Eu lembro, por exemplo, que uma vez estávamos a jogar cartas, eu, o meu irmão a seguir a mim, sei que somos os mais novos, e ele ganhava sempre. E a minha avó apareceu e disse, deixa lá ganhar os miúdos. E ele respondeu, eu só consigo ganhar com eles, eu de esperar que vou lá deixá-los ganhar. Esta é a única oportunidade que eu tenho de ganhar. Portanto, foi uma educação um bocadinho
fora do que era comum, mas ao mesmo tempo foi muito de companheirismo e muito de... Eu lembro, por exemplo, que as meninas da minha geração, tipo, quando tinham um namorado ou dormiam com o namorado, era um grande drama. E eu lembro que uma vez cheguei a casa e disse que ia passar um fim de semana fora. E o meu pai achou excelente, achou logo que eu ia começar a divertir-me. E, portanto, foi obviamente que sinto muita falta desse lado de diálogo, do tocato lá, embora tenha uma relação bestial com a minha mãe, mas, aliás, a nossa relação familiar, em geral, é toda boa, mesmo quando embirramos uns com os outros, mas tenho mais saudades de pessoas do que de coisas, ou seja, eu considero que tenho uns 50 anos bastante felizes, e, portanto, não tenho saudades de ser mais nova. Tenho saudades de outras coisas, por exemplo, tenho saudades do 25 de Abril e das conquistas todas que nós pensámos que tínhamos conseguido e que se está a ver que não. Dessas coisas tenho saudades e tenho mágoa mesmo. Tenho mágoa, por exemplo, que a edição se tenha tornado um negócio mais do que qualquer coisa, porque isso também estraga um bocadinho os sonhos, não é? Agora nós temos mais objetivos do que sonhos. Temos mais, somos no fundo obrigados a fazer X por ano, temos que responder a números, temos que responder a vendas e, portanto, isso condiciona, obviamente, o nosso trabalho, não é? E portanto, também tenho saudades de um tempo em que as coisas pareciam mais bonitas, mas, assim, saudades de ter 18 anos não tenho nenhumas. Qual é a tua sugestão cultural para esta nossa conversa? Olha, eu ia sugerir o Quinto, do António Zambujo. Se calhar não devia fazer isto porque tem lá 2 letras minhas, mas eu acho que é um disco relativamente recente e que tem uma coisa muito boa, é que eu acho que é profundamente equilibrado. É muito difícil encontrar um disco que seja quase todo bom, não é? Às vezes nós compramos um disco mesmo de alguém que gostemos muito e às vezes pensa-se, gosto tanto desta pessoa e há aqui 4 ou 5 coisas que não estão aqui a fazer nada, não é? E eu acho que o disco é todo muito bom, é muito homogéneo, tem muitos ritmos diferentes, portanto é muito variado, que também é agradável. Aliás, o António é uma das pessoas que eu quero ver se traga aqui uma destas conversas, porque se há pessoa a quem se aplica fados e tudo, é ele. Fados e tudo, exato. Portanto, eu até para o António fiz, às vezes, letras que não foram fados, curiosamente. E portanto, ele inventou uma música lá dele. Eu também acho que ele inventou uma linguagem dele, uma música dele, a partir do fado e de muitas outras coisas que o apaixonam, porque ele é muito musical também. Exato, e eu acho que ele é um grande músico. Ele é um músico. Eu acho que o António uma voz maravilhosa, é um músico. E ultra afinado, e faz, de facto, maravilhas das nossas letras. Acho que o disco é todo muito bom e, portanto, aconselharia esse CD, o Quinto. E dos livros, eu gostava de aconselhar um livro que é um romance de estreia, do João Ricardo Pedro, que é um engenheiro que, como já quase toda a gente sabe, porque ele foi a quase todos os programas de televisão possíveis e imaginários, foi um tipo que foi despedido, ou seja, é um fruto do que se está a passar no país. Ficou desempregado e no dia seguinte resolveu escrever um livro. E ganhou o Prémio Leia. E ganhou o Prémio Leia. O livro é de uma qualidade avassaladora, sobretudo num primeiro romance. É um livro que tem muito a ver Como é que se chama o livro? Chama-se O Teu Rosto Será o Último. É um livro que nos reflete, de facto, a todos os portugueses, porque cruza mais de 50 anos da história de Portugal, desde o salazarismo, passa pela guerra colonial, passa pelo 25 de Abril e passa, de facto, pela contemporaneidade. E, portanto, é um livro com o qual não é difícil qualquer português identificar-se. Conhece, de certeza, algumas pessoas que viveram aquelas situações, mas é, sobretudo, um livro com uma estrutura completamente original, porque nós começamos a ler uma história e pensamos que essa vai ser a história, e depois o segundo capítulo é outra história, e depois, de repente, todas essas coisas que se começam a ligar num destino comum do protagonista, que é um pianista que não chegou a ser. E é, de facto, uma história fantástica. Rosário, obrigadíssima. Já chegámos ao fim e tenha uma boa vida com fados e tudo.